Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. O livro dos Salmos está relativamente no meio da Escritura. Nós temos ouvido sermões baseados no livro dos Salmos nesses últimos dias. E hoje nós ouviremos a exposição do Salmo 8. Salmo 8. Se você está com a sua Bíblia ARA, Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que nós usamos aqui como oficial, não que você não possa ler em outra, mas você constatará algumas diferenças na linguagem. Sobretudo, o texto não é prejudicado. Então, é apenas para o acompanhamento. Se você está lendo na ARA, existe aí na Bíblia ARA um título que está em negrito: A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Essa parte do texto é uma adição dos tradutores. Isso não está no texto hebraico, no manuscrito que foi traduzido da Escritura. Agora, o outro que está abaixo, que está em itálico, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi. Isso está no texto hebraico. Portanto, isso é palavra de Deus, irmãos. E como palavra de Deus, merece pelo menos uma exposição breve. Os teólogos divergem sobre o sentido de os lagares aqui. Talvez o termo hebraico que foi traduzido como os lagares se refira a um instrumento de cordas, pouco conhecido. Essa expressão hebraica da qual os tradutores optaram por a tradução os lagares, na verdade, aparece em alguns poucos salmos. E há um debate muito grande sobre o sentido disso. O que é importante para nós? É importante que, seja o que for, a expressão como um todo significa que essa era uma poesia para ser cantada em Israel. Talvez em virtude de compor a liturgia, como nós temos aqui. Então, era um cântico preparado para ser cantado. Todo cântico é para ser cantado, era uma poesia cantada. E por que eles faziam isso? Eles não tinham a Bíblia escrita o tempo todo lá, como a gente tem, no celular, ou a Bíblia em papel. Então, os salmos, as poesias ajudavam a memorização. E o Salmo 8, como nós veremos, irmãos, é uma exposição de Gênesis capítulo 1. De uma parte de Gênesis. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus agora, e depois de uma oração, passaremos à exposição da palavra. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, estamos nós aqui reunidos para adorar-te. O Senhor nos convoca e nós respondemos. Dá-nos, ó Senhor, que pelo teu Espírito a nossa adoração seja fiel. Sabemos que ela é recebida pela mediação de Cristo nosso Redentor, mas clamamos que o Senhor molde o nosso coração, a fim de que andemos em novidade de vida. Agora, nesta hora, Senhor, pela tua providência e graça, o Senhor resolve falar com o teu povo. Concede ao pregador que seja fiel, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade e confronte, encoraje, conforte aqueles que são realmente povo do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós
rogamos que a Tua palavra faça morada no coração daqueles que aqui estão e que eles saiam daqui amando mais o Senhor, conhecendo um pouco mais do Senhor e mais dispostos a servir a Cristo, o nosso Redentor. Nós te bendizemos pelo nosso Rei e te bendizemos porque Tu mesmo, Senhor, é aquele quem nos conduz e nos guarda em Tua poderosa mão. Te louvamos e rogamos que o Senhor fale conosco para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. A maioria de nós, acredito, já assistiu a algum filme, talvez medieval ou mais antigo do que a Idade Média, em que retratava as monarquias, os reis do passado. Mas talvez você não tenha se imaginado usando uma coroa. Em junho, de 1953, foi quando a Rainha Elizabeth foi coroada na Capela de Westminster, em Londres. Naquela ocasião, ela usou uma coroa, a coroa da coroação, chamada de Coroa de Santo Eduardo, que pesa cerca de 2 quilos. Você consegue imaginar o que é andar com 2 quilos na cabeça? Não deve ser um negócio confortável, né? Poucos sabem que essa foi a única vez que a rainha usou essa coroa, na coroação lá em 1953. Demorou 70 anos para que outra pessoa usasse a coroa, que foi agora, em 2023, quando o Charles assumiu a monarquia britânica. Mas talvez você pense, pastor, nós já vimos outras imagens da rainha Elizabeth que ela estava usando coroa. Como assim foi a única vez? Porque os britânicos têm 2 coroas. A outra coroa é chamada de coroa imperial do Estado, e essa pesa apenas 1 quilo. Quase a metade, né? Agora imagina, irmão, você acha que 1 quilo é coisa leve de carregar assim? A rainha Elizabeth deu uma declaração num documentário, na época em que ela ainda era viva, obviamente, que ela não podia abaixar a cabeça. Se ela tivesse que ler alguma coisa, ela tinha que erguer, porque era impraticável abaixar a cabeça com uma coroa de 1 quilo. É impossível permanecer confortável com uma coroa na cabeça. Mas sabe de uma coisa? Deus também deu uma coroa para você. E ela é mais pesada do que você é capaz de carregar. É disso que esse salmo fala. Esse salmo fala da coroa que Deus deu à humanidade. Deus deu ao homem. Deus coroou esse homem, irmãos. Ele é a coroa da criação. Ele deu uma coroa para cada um de nós. Mas por causa do pecado que habita em nós, essa coroa não é fácil de carregar. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. O Salmo 8 é um salmo de louvor. Por vezes nós temos exposto alguns salmos aqui, às vezes um salmo de lamento, um salmo de sabedoria. Se você acompanha já a nossa igreja aqui, você já viu alguns tipos de salmos sendo pregados, especialmente nesse período que nós temos vivido agora. Mas esse salmo é uma poesia sobre o relato da criação, mais especificamente sobre o trecho de Gênesis 1, 26 a 28. E ele é um salmo que progride. Ele começa com uma ideia dando louvor a Deus e chega até o ponto central, que é a coroa da criação. Mas veja como, ao falar do homem, o salmista não tem o homem como centro, ele tem Deus como centro. O salmo começa e termina da mesma maneira. Olhe na sua Bíblia. Ele começa: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o verso 9 é exatamente igual. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso indica, irmãos, que Deus é aquele que governa, que é o rei, que é digno de todo louvor. E o homem, criado à sua própria imagem, não deve se esquecer disso. Há 2 lições para nós nesse salmo que são muito importantes, e eu quero que vocês fiquem comigo. Então fique com a Bíblia aberta, porque o que eu tenho a dizer só é válido se estiver correto à luz daquilo que a Escritura diz. Então, nós veremos 2 lições, na qual o Senhor glorioso coroa o homem, e ele coroa o homem com vitória e com domínio. A primeira lição, nos versos 1 e 2, é que o Senhor glorioso coroa o pequeno homem com a vitória. Repito, o Senhor glorioso coroa o pequeno homem
com a vitória. Como vimos, irmãos, esse salmo começa reconhecendo a grandeza de Deus. O Senhor é invocado aqui pelo seu nome pactual. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ver que há duas expressões na sequência de Senhor. Uma está por completo em caixa alta e a outra não. Porque são duas palavras no texto da língua original diferentes. Uma se refere ao nome de Deus, ao tetragrama. Nós podemos pronunciar como Iavé, ou alguns preferem pronunciar como Jeová, ou Javé, no caso. Entretanto, o J não existe no texto hebraico. Na língua hebraica não existe J. Então, dificilmente seria já, algo com já. Assim como Jesus é Yeshua no hebraico, Javé não existiria. Então, talvez o mais correto seria pensarmos que é Iavé. Esse é um nome pactual de Deus, um nome específico. Nenhum outro Deus no Antigo Oriente Próximo era chamado por esse nome, senão o Deus de Israel. Não há confusão na mente do salmista. Ele sabe com quem ele está falando. E ele diz que o Senhor e o seu nome é magnífico em toda a terra. Para nós, que somos cristãos aqui no século 21, isso não tem um sentido apologético para nós, de defesa da fé, mas naquela época tinha, irmãos. Veja, hoje o cristianismo é reconhecidamente uma religião mundial, mas a religião dos hebreus naquela época não era. E os deuses do Antigo Oriente Próximo eram separados em deuses territoriais. Mas o salmista está dizendo o seguinte: esses deuses são falsos. O nome do Senhor é magnífico em toda a terra. Em todos os lugares, o nome de Yahvé é magnífico em toda a terra. E perceba que a magnificência do nome do Senhor e de quem Ele é, independe dele ser adorado por outros povos. Porque era exatamente o que acontecia na época do salmista. Outros povos adoravam outros deuses, mas o salmista tem consciência de que o nome dele é magnífico em toda a terra. Por quê? Porque ele é o Criador dos céus e da terra. Veja o que ele diz em sequência. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Note, irmãos, que você tem um pronome aqui, tua. Isso indica que o salmista está falando para quem? Para o Senhor. Ele não está falando para o povo, ele está falando para o Senhor. Senhor, o Senhor expôs no céu a tua majestade. Note como este homem é alguém que reconhece a majestade de Deus e adora o Senhor. Ele contempla os céus e vê a grandeza do Criador. O sentido do que está escrito aqui, quando expuseste, ele diz, é que isso é praticamente repetido. A ideia é de que isso é declarado com frequência no céu. Todas as vezes que o salmista olhava o céu, ele entendia que havia uma declaração da majestade de Deus. Você já pensou, irmãos, na grandeza e nas perfeições do Criador olhando para o céu? Se você tiver um lugar com campo aberto, a maioria de vocês sabe que em janeiro desse ano eu estive na Floresta Amazônica, e acampei lá na Floresta Amazônica. Eram umas 5 horas da manhã, começou um vento bem forte, e nós estávamos acampados num banco de areia da Floresta Amazônica. No meio da floresta, irmãos, e uma lua vibrante, e aquele vento e o barulho da onça, bem de longe, urrando. Mas eu me deparei assim, eu até levantei, saí, a gente estava deitado, eram umas 4, acho que da manhã. Levantei e fiquei olhando aquilo. Você tem uma noção da sua pequenez quando você olha para aquilo, e você sabe que aquilo é parte só da grandiosidade dos céus e do mundo. Então, é impossível você não contemplar os céus, principalmente se você estiver num campo aberto e não se sentir pequenininho. Você fala assim, nossa, eu sou uma gota nesse mundo desse tamanho. E é isso que o salmista sente. Ele olha o céu azul e ele se sente pequeno. Irmãos, a criação é um testemunho da sabedoria, da soberania, da inteligência, da grandeza, da criatividade do Criador. Nós olhamos para aquilo e contemplamos a grandeza de Deus ao ver as coisas criadas. Já foi dito por homens do passado que
a revelação geral, como é chamada a revelação de Deus na criação, não é suficiente para salvar o homem, mas ela é sim suficiente para aquele que já foi salvo contemplar e dar glórias ao Criador. É exatamente isso que ele faz. O salmista reconhece a majestade de Deus. E note, este homem não é qualquer um, irmãos. Ele é o rei de Israel. Ele é Davi. Então, o próprio rei está dizendo, Senhor, majestade é a tua, não a minha. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Continuando, o verso 2 parece surgir como uma interrupção. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Parece que abruptamente ele sai da criação e foca nas crianças ou nos pequeninos. Esse mesmo texto é usado pelo Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, Mateus 21:15. Lembrem-se, as crianças estavam lá clamando, Hosana, Hosana ao filho de Davi. E esse era um título messiânico, meus irmãos. Isso incomodou os judeus. Por que as crianças gritaram? Porque naquele exato momento Jesus tinha operado alguns milagres, tinha feito algumas maravilhas no templo. E um pouco antes, Jesus tinha expulsado os cambistas. Então ele expulsa os cambistas, faz milagres, e as crianças, peraí, esse aí é alguém diferente. Será que elas tiveram essa consciência? O texto não nos diz, mas o texto nos informa que elas passaram a falar, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Então os judeus ficaram indignados e disseram para Jesus, você não está ouvindo o que eles estão dizendo? E o Senhor Jesus cita o Salmo 8. Nunca lestes, diz ele lá no texto de Mateus 21:16, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Irmãos, esse uso que o Senhor Jesus faz do Salmo 8 é um uso que merece bastante a nossa atenção. Porque é o seguinte, porque aqui o salmista está falando para Yahvé, ele está falando para o Senhor. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários. E Jesus reivindica a aplicabilidade desse texto para ele na boca das crianças. Olha só, Jesus está reivindicando que ele é o Senhor do Salmo 8. Porque as crianças deram a ele louvor. Jesus é o Messias, irmãos, mas ele não é meramente o Messias, ele é Deus encarnado. Como o Pai e o Espírito, o Senhor Jesus também é magnífico. Como o Pai e o Espírito, o Senhor Jesus também é descrito no Novo Testamento como Criador dos céus e, portanto, digno de louvor. E o Salmo 8:2 é cumprido nesse evento, que Jesus usa para rebater a indignação dos fariseus e demais judeus. Contudo, irmãos, o Salmo 8 tem um contexto ainda mais amplo do que aquele aplicado pelo Senhor Jesus. Porque quando o Salmo 8 diz, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, nós precisamos entender o que o salmista está querendo dizer dentro do contexto dele. Crianças aqui provavelmente inclui, além das crianças, homens frágeis. E olha só, o rei de Israel tem a noção da fragilidade dele, da pequenez dele diante do Senhor. Sabe, nós adultos, às vezes nós falamos, e não está errado não, irmãos, em termos de dependência que nós assumimos. Nós nos tornamos independentes. Então é difícil você olhar aqui para o Davizinho, para a Estela, e dizer assim, eles são independentes. Mas nós adultos às vezes falamos, eu sou independente, eu não preciso de ninguém para me alimentar, para me vestir, para tomar banho. E é verdade. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Diante do Senhor nós somos como um bebê que amamenta. Nós precisamos dele para tudo. A gente tem uma noção errada de que somos independentes. Não somos, irmãos. Nós carecemos da graça do Senhor para fazer tudo, e até os ímpios assim carecem. Nós somos por completo dependentes dele. E o rei de Israel sabe disso. Mas olha como que o contexto aqui é militar, porque ele diz, suscitaste força. Essa palavra força aqui poderia ser traduzida também como suscitaste poder. Por causa dos teus adversários.
Dos teus quem? Dos adversários do Senhor. Por quê? Porque nós somos tão pequenos que aqueles que se colocam contra nós, eles não são nossos adversários. Eles são adversários de Deus. E como que Deus os vence? Deus os vence suscitando força da boca dos frágeis. Quem são, meus irmãos, os frágeis? Nós somos os frágeis. Nós somos como crianças que amamentam. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Você olha para a igreja e você vê um monte de pecadores que outrora estavam perdidos em seus próprios pecados, foram trazidos e transportados para o reino do Filho do seu amor, como diz o texto lá em Colossenses, e agora aqui eles não são pessoas mais fortes do que eles eram antes, eles continuam sendo frágeis. Na verdade, eles não conseguem vencer os poderosos deste mundo por si mesmos. Mas sabe o que o Senhor faz? O Senhor derrota os poderosos deste mundo por meio da igreja, que aparentemente é fraca e dependente, é frágil. Ele suscita força. Por quanto tempo o cristianismo tem sido perseguido, irmãos? Há alguns séculos atrás, um filósofo disse que Deus morreria. Deus está vivo, irmãos, e continua vivo. Que a fé cristã morreria, a fé cristã continua aí. Nós ainda temos as nossas dificuldades, isso mostra, isso é próprio da igreja. Perfeição é próprio de Deus, a igreja é imperfeita. Nós ainda temos vários problemas, tanto dentro da nossa denominação como fora dela, como cristãos em geral, mas ainda assim Deus tem sustentado esse povo, Deus tem dado vitória a esse povo. Essa vitória não é uma vitória no sentido de prosperidade, irmãos, é uma vitória no sentido de permanência na fé, porque não tem nada neste mundo que se compara àquilo que nós herdaremos na era vindoura. E nós já sabemos, pela ética e pelo pensamento do Novo Testamento, que Deus não escolhe pessoas fortes, Ele escolheu os fracos desse mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu os que nada são para envergonhar os que são. Deus vence os seus inimigos por meio daqueles que são frágeis. A gente não precisa querer ser forte. Nós precisamos reconhecer que temos um Deus cujo nome é magnífico em toda a terra, irmãos. Só basta isso. Sabe aquela ideia, puxa, eu quero ser um cristão forte, um cristão reconhecido. Nós temos que desejar ser homens e mulheres piedosos, que amam o Senhor e que agradam o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Nós somos um monte de crianças que precisam e são carentes do Deus cujo nome é magnífico em toda a terra. E Ele dá a vitória porque Ele é um Deus bondoso e gracioso. Ele é o nosso Criador e o nosso Rei. Nós, irmãos, somos salvos e somos chamados a agir como dependentes do Senhor. Nós tínhamos que ser como as crianças que deram louvor a Jesus. Salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, filho de Davi. Ele é o nosso Rei forte. Ele suporta bem o peso da coroa. Nós não. Essa coroa é para você, mas ela não cabe direitinho na sua cabeça, ela é pesada. Mas na cabeça dele cabe. Ele é o nosso Rei. Veja, em todo esse salmo é o Rei de Israel que está falando. Ele é coroado de vitória porque ele reconhece a majestade de Deus. Ele é coroado. Ele vence os inimigos porque reconhece a majestade de Deus. Esse rei era alguém que, embora fosse grande à luz dos olhos do povo, ele era pequeno aos olhos de Deus. Ele carregava uma coroa que representava o Senhor. E ele sabia que tinha a vitória, porque Deus é o Rei magnífico. E esse Rei magnífico faz os violentos, os adversários, emudecerem, silenciarem por meio da igreja. Por isso, irmãos, por isso na liturgia aquele texto, não temeis aos homens, não temeis, o nosso Deus é magnífico em toda a terra. Ele nos coroa de vitória, De novo, essa não é uma vitória que garante a sua prosperidade, essa não é uma vitória que garante a sua felicidade aqui nessa terra, mas essa é uma vitória que garante a sua entrada no reino celestial e que você não estará sozinho nessa vida, porque Deus não abandona aqueles que reconhecem a sua magnificência. Ele não
os abandona. Ele os coroa de vitória. Essa é a primeira lição do Salmo. Agora, meus irmãos, a segunda lição desse Salmo, e aí os versos de 3 a 9, agora todos os versos, na poesia hebraica às vezes isso acontece, tem uma ideia em pouco texto e outra ideia maior, destrinchada, e é isso que acontece. Nessa primeira lição nós vimos que o Senhor coroa o pequeno homem com vitória, mas ele também coroa o pequeno homem com domínio, é isso que diz a segunda lição e essa segunda porção que nós vemos. Ele também coroa o pequeno homem com domínio. Deus não apenas coroa esse homem com vitória, como nós vimos, mas ele coroa com domínio sobre a criação. Como o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele herda do Senhor o domínio sobre a terra. E é exatamente aqui que o salmista passa a fazer uma exposição poética do texto de Gênesis 1, 26 a 28. Mas perceba como mais uma vez ele retrocede à grandiosidade de Deus e à grandiosidade das obras de Deus. Veja o que ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste. Note, irmãos, a diferença da primeira fala dele. O majestoso céu agora ganha um contorno possessivo. Ele não é mais o céu no qual Deus expôs a sua glória e majestade. Agora eles são os teus céus. Os céus que pertencem ao Senhor. Os céus são deles porque Ele é o Criador. E como Ele criou os céus? Ele criou os céus pelos teus dedos. É isso que o salmista diz. O céu, obra dos teus dedos. Atentem-se a isso, irmãos. Prestem atenção. Você está vendo o céu durante a noite. É isso que o salmista está vendo, porque ele está vendo as estrelas e a lua. Aquela beleza. E você para pensar no Salmo 8 e diz assim: nossa, tudo isso foi feito aqui pelos dedos de Deus. Irmãos, em primeiro lugar, Deus é espírito, Ele não tem dedos. Tá? Ah, pastor, mas está contrariando o que o texto bíblico diz. Não, o que o texto está fazendo é aquilo que nós chamamos de linguagem antropomórfica, ou de antropomorfismo, que é um recurso retórico. O que é antropomorfismo? É a atribuição de formas humanas a Deus. Deus é espírito, ele não tem dedos. Mas o salmista na poesia está falando com linguagem antropomórfica para a nossa compreensão. É isso que está acontecendo aqui. O que ele quer dizer? É isso que nós temos que perguntar. Porque se ele está usando essa linguagem que é chamada de antropomórfica, esse recurso, ele tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo? Por que ele está fazendo isso? Vamos parar para pensar um pouco. O que você faz com os seus dedos? O que você faz? Desenha, escreve, digita, talvez manufature algo, ou até faça uma comida. Você consegue perceber o que Deus faz com os dedos, irmãos? Deus cria os céus, a lua e as estrelas, e a gente pode digitar. Né? Vocês conseguem perceber a diferença do que o salmista está dizendo? O que um ser humano pode fazer com os dedos? Você percebe a intenção do autor bíblico? Está vendo o céu, essa grandiosidade, a lua e as estrelas? Sabe? Deus fez isso aí com os dedos. Só com os dedos. Irmãos, o salmista tem uma visão da grandiosidade de Deus do jeito que a gente não para pensar direito. Além disso, sabe o que ele fez? Ele estabeleceu lá as luas e as estrelas. Ele fixou essas coisas lá. Eu não sei se você que é membro aqui da igreja já foi ali na salinha das crianças. Às vezes as professoras colocam um mural e as crianças vão colocando algumas coisas. Às vezes colam na própria parede mesmo. Às vezes eu tenho que vir aqui de semana, irmãos, e eu fico catando aquele negócio que é pendurado lá e cai, né? Cai por causa da qualidade dos materiais que são frágeis. Mas o que o salmista está dizendo aqui, quando ele fala, ele estabeleceu, ele fixou lá, ele está dizendo assim, olha, o que a gente fixa, o que a gente estabelece? Deus estabeleceu a lua e as estrelas, do mesmo jeito que as crianças vão lá e colam uma coisinha. Deus foi lá e colocou a lua. A diferença é que de lá não cai, irmãos. Por quê?
Porque Deus é majestoso, Ele é perfeito. Essas coisas não caem do céu sem que Deus queira. Nós sabemos que estrelas morrem, né? Mas não acontecem sem que Deus queira. Então, veja bem, o salmista está pensando na grandiosidade de Deus, e ele usa essa linguagem antropomórfica só para mostrar para a gente o que você fixa com as suas próprias mãos. Eu sei que aqui na igreja tem uns homens que gostam de fazer gambiarras, né? Eles fazem algumas coisas com as mãos. Só o seu Mauro que não faz gambiarra, irmão. O seu Mauro faz direitinho. Sempre faz. Eu fui lá ver o trabalho que ele faz, muito bem feito. Mas às vezes a gente faz umas coisas com as mãos. Irmãos, Deus, isso é na mente do salmista. Com as mãos, ele foi lá e colocou a lua e firmou as estrelas. Você consegue imaginar a dimensão do céu e o que o salmista está querendo dizer? Você percebe o Deus que você serve? A grandiosidade desse Deus, as perfeições, a majestade dele? Então, olhando para isso, para tudo isso e reconhecendo a graça de Deus e a sua pequenez, ele chega a uma conclusão. Por que que o Senhor se importa comigo? Lembremos, esse homem aqui não é qualquer um lá em Israel, ele é o rei de Israel. E ele está dizendo, olha o que diz o verso 4, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Essa pergunta dele é uma pergunta retórica que já pressupõe a resposta. Qual que é a resposta? A resposta é o seguinte: Deus se importa com o homem porque ele é a coroa da criação. Essa é a resposta. Deus se importa e se lembra do homem. E a palavra aqui, traduzida como visites, tem o sentido de observar atentamente. Deus observa atentamente o homem. Irmãos, Deus se importa com o homem. É verdade, sem dúvidas, que o homem pecador provoca a ira de Deus. Algumas semanas atrás nós ouvimos um sermão também nos Salmos, e o título do sermão era Aproximando-se de um Deus irado. Deus se ira com o homem pecador. Mas por que ele se ira? Porque o homem é importante. Deus não está irado com os animais. Deus está irado com o homem que obstinadamente o nega. O homem é, sem dúvidas, irmãos, a criatura mais estimada de Deus. E Deus não deixou todos os homens entregues ao seu próprio coração. Pelo contrário, Ele providenciou uma redenção para o homem pecador. A cruz de Cristo é a prova de que Deus se importa. Essa resposta é melhor dada na cruz de Jesus. Que é o homem para que o Senhor se lembre dele? Que é o homem para que o Senhor o observe e o visite? A resposta é: o homem é alguém que eu amo, alguém que eu não deixarei sozinho, alguém por quem eu enviarei meu filho para morrer na cruz do Calvário. Percebam, irmãos, Deus não é um ser impessoal, Ele se importa pessoalmente com os homens. Sem dúvida, Ele não se importa com todos igualmente, sem dúvida. Ele se importa especialmente com aqueles que manifestaram sua fé em Cristo Redentor, com aqueles que conheceram a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque não há como conhecer o amor de Deus e reconhecer quem Deus é sem ser pela cruz, sem ser por Jesus. Cristo é a revelação de Deus. Ele mostra porque o homem é importante. O homem, irmãos, como disse, é a coroa da criação. Mas ele não é mais importante do que Deus. É aí que nós erramos. Às vezes, ao falar da importância de Deus, nós pensamos que, da importância do homem, nós pensamos que nós somos o ponto fraco de Deus. Isso é mentira. Isso é um engodo. Não, nós não somos um ponto fraco de Cristo nem de Deus. Não. Irmãos, o nosso Deus é majestoso. O seu nome é majestoso em toda a terra. O homem não é o centro das atenções, mas ele é importante para Deus. Querer ser o centro das atenções é só a revelação de que nós somos idólatras.
Não pense que você é o centro das atenções porque é importante para Deus. Não pense. Não pense isso. Se você quer ser o centro das atenções e às vezes pensa assim, mas Deus não faz isso para mim, aquilo para mim, você não entendeu o que é ser importante. Ser importante para Deus é que Ele tem os planos dele sobre vocês e são melhores do que os nossos. São muito melhores, irmãos. Quando nós queremos ser o centro das atenções, então nós estamos querendo competir com Deus e tomar o lugar de Satanás. Satanás que quis ser exaltado como Deus. Porém, se você é realmente um cristão e você pensa que Deus não se importa com você, então você também é culpado de alguma idolatria. Talvez você esteja desprezando o que Cristo fez para te resgatar. Você é importante. É importante. Cristo morreu por você. Não seja incrédulo. Não deixe o seu coração vencer, como se Deus não te ouvisse ou não desse atenção. O nosso Deus é um Deus cheio de amor e de misericórdia, irmãos. O salmista pergunta aqui, estupefado, Senhor, por que o Senhor se importa? Por que o Senhor se importa? Eu não tenho nada, eu sou pequeno, olha tudo isso. Mas Ele se importa. Ele se importa. Ele escolheu se importar com vocês. Ele escolheu. Então, não despreze. Não deixe o seu coração convencê-lo de que você não importa para Deus e que Deus te abandona. Não alimente suas frustrações de não ter aquilo que Deus não quis dar para você. Não tem a ver com aquilo que Ele vai te dar ou não. Tem a ver com quem Ele é e com aquilo que Ele já deu, que é Cristo Jesus, o Redentor. No verso 6, a indagação do homem começa a ser respondida um pouco mais fortemente. O homem foi feito por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. A palavra aqui, irmãos, traduzida como Deus, tem uma variedade de significados. Existem várias palavras, como as duas palavras que aparecem no começo do Salmo para Senhor, para se referir ao nosso Deus. Mas aqui é uma palavra um tanto genérica, essa palavra pode ser traduzida inclusive por anjos. Se você ler o texto lá de Hebreus, você verá que o autor de Hebreus, lá no capítulo 2, verso 9, cita exatamente o que está escrito aqui. Só que a tradução lá, o autor de Hebreus, no grego, escolheu colocar anjos no lugar de Deus, porque a palavra que é usada aqui no hebraico é uma palavra que pode significar anjos. Provavelmente o autor não quis expressar Deus, ele tinha em mente seres celestiais. O homem foi feito menor do que os anjos, mas coroado de glória e honra. Ele recebeu uma coroa diferente dos anjos. Ele é criado para ser o vice-rei, o regente da criação. Veja bem, irmãos, por que ele recebe? Porque ele é coroado. Porque o homem é o rei do jardim. Deus, em Adão, estabelece um vice-rei. Esse vice-rei da sua criação falha. E a coroa pesa. Por causa do pecado, a coroa pesa. O verso 6 ainda diz o seguinte, que o próprio Deus deu domínio sobre as obras de suas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste. O que o autor aqui tem em mente? Tem o texto de Gênesis em mente. E os versos 7 e 8 vão mencionar a lista de Gênesis envolvendo as criaturas da terra, no verso 7, dos céus, as aves dos céus, no verso 8, e do verso 9, os animais do mar, os peixes do mar. Perceba que nas três esferas, céu, mar e terra. Nessas três esferas, as três esferas que são usadas lá em Gênesis para falar do domínio do homem, é aqui representado pelo salmista também. O homem então é um representante divino, mas o primeiro, Adão, caiu. Ele perdeu a coroa de vice-regente? Não. Ele não perdeu. Ele continuou como dominando. Tanto é, irmãos, que nós podemos ver ao longo da história do livro de Gênesis esse domínio do homem, que se expressa e se manifesta agora maculado pelo pecado. É um domínio que foi afetado pelo pecado. O homem é um ser dominante. Mas entendamos exatamente o que significa esse domínio. Significa
usar a criação, descobrir a criação, aprender, desenvolver as coisas da criação. É o que o homem faz. Se você ler Gênesis, você vai ver que vai sendo apresentado aos leitores, paulatinamente, no livro de Gênesis, homens que vão fazendo obras com as mãos, vão criando coisas. Você vê lá Tubal-Caim, que é o primeiro metalúrgico. Depois você vê Nimrod, que é o primeiro domador de cavalos. Tudo isso é o domínio. E esse domínio foi maculado pelo pecado. Esse domínio é o que os estudiosos, irmãos, chamam de mandato cultural, que é um dos 3 mandatos criacionais. Mandato social, espiritual e cultural. O mandato cultural tem a ver com o trabalho, com as coisas que nós desenvolvemos. É isso que domínio quer dizer. Sem dúvida, isso é uma esfera de atuação muito importante para que a gente glorifique a Deus. Cumprir o mandato cultural, que é dominar, e esse domínio é o que? É o bom trabalho sendo executado, o seu desenvolvimento como ser humano. Porque isso reflete a imagem de Deus. Cumprir o mandato cultural não é pregar o evangelho, mas não dá para glorificar a Deus sem cumprir o mandato cultural. Então nós precisamos, o homem é chamado para o trabalho, para a criação, para executar domínio, e isso implica produção com as nossas próprias mãos, o uso dos nossos dons, da nossa criatividade, e isso seja no ambiente profissional ou no ambiente doméstico, mas principalmente no ambiente profissional. A questão, irmãos, é que como os homens caídos de Gênesis, nós também não estamos imunes ao pecado, nós fomos afetados por isso. E nós nos tornamos no domínio, no trabalho, na execução das coisas do Senhor, ou negligentes ou abusivos. Nós nos tornamos isso. A questão é o seguinte, Deus nos deu essa coroa, e por causa do pecado, ela pesa demais. Ela pesa demais por sermos quem nós somos. Nós escolhemos ou ser negligente, ou ser abusivo, com muita facilidade. Mas diferente de nós, teve um homem perfeito. E esse homem perfeito assumiu o mandato cultural com destreza. Ele cumpriu perfeitamente o mandato cultural. O Evangelho de Marcos, irmãos, nos diz lá no capítulo 7, verso 37, maravilharam-se sobremaneira, dizendo acerca de Jesus, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O mandato cultural não tem a ver só com o trabalho. Ele tem a ver com o domínio sobre tudo aquilo que Deus criou. E Cristo exerceu esse domínio. Lembre-se que, em certa ocasião, ele disse para os apóstolos, lancem a rede desse lado. Senhor, nós pescamos a noite toda. E eles lançaram e pegaram 153 grandes peixes. Porque ele tinha domínio sobre os peixes do mar. Ele tinha domínio. Lembre-se também que certa vez ele disse, Pedro, jogue ali o teu anzol, você vai pegar um peixe e dentro da boca do peixe vai ter um estater. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha domínio sobre a criação. Irmãos, mas esse domínio do Senhor Jesus Cristo aponta para um domínio maior, que é o domínio sobre os inimigos que ele venceu. Cristo venceu o pecado e a morte. E a morte que ainda não foi derrotada por definitivo será derrotada quando ele voltar. Quando o nosso Senhor ressuscitou, ele venceu a morte. Mas quando ele fizer os seus ressuscitarem dos mortos ou serem transformados em glória, a morte será por definitivamente extinta e o seu domínio por completo. Entende por que essa coroa é mais pesada em você do que nele? Ele já venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Ele dominou. O pecado nunca o atingiu, mas nós somos maculados pelo pecado. Mas sabe de uma coisa? A coroa que é de Cristo também é nossa. Só que agora ela está sem peso. Para aqueles que foram regenerados, irmãos, aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, eles podem produzir as coisas de Deus com afinco. E por coisas de Deus não entenda só as coisas no ambiente religioso. Sirva a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus no seu trabalho, porque em Cristo nós podemos herdar essas bênçãos de cumprir as coisas do jeito que nós somos criados para cumpri-las. É verdade que não seremos perfeitos, mas nós podemos vestir um pedacinho dessa coroa sem peso que Ele nos deixa.
Não é apenas a rainha Elizabeth que tem que carregar, ou que teve que carregar uma coroa pesada. O rei Charles também anda carregando essa coroa. Eu não sei nem dizer se na monarquia inglesa houve reis e rainhas melhores do que esses que eu acabei de dizer. Mas a coroa que nós temos que carregar foi um rei muito melhor do que a gente que carregou. Mas isso não significa que a gente não tem que carregar. A coroa que Elizabeth e Charles usaram na coroação e a que eles usam, elas não tiveram o peso diminuído. Mas a coroa que nós usamos, irmãos, tem um peso diminuído. Sabe por quê? Porque nós usamos com base no trabalho de outro. Ele já carregou o peso. Ele já conquistou para nós a capacidade de cumprir com destreza. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo termina sua vida dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Cristo não foi coroado por nós. Tem até uma música que nós cantamos aqui na igreja, né? Que nós mudamos a versão original. A versão original é coroamos a ti, ó Rei Jesus. E nós trocamos, coroado estás, ó Rei Jesus. Nós não coroamos a Cristo, Deus coroou a Cristo. Mas sabe de uma coisa? De acordo com esse texto de Paulo, quem vai coroar eu e você é o próprio reto juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. Que grandeza é isso, irmãos. Ele tem uma coroa para você. Ele tem uma coroa. E essa coroa não é uma coroa de espinho. É uma coroa de vencedor. Mas a vitória e o domínio não foi conquistado pela sua força, mas pela força dele. Quão magnífico na terra é o nome do Senhor, irmãos. Ele é a fonte de toda a bênção. Vamos orar. Ó Senhor, te louvamos pela tua graça dispensada a nós, porque o Senhor é Deus bondoso e maravilhoso. Opera em nós, Senhor, para que andemos contemplando a tua majestade e vivamos de maneira agradável ao Senhor. Que nós usemos a coroa que o Senhor nos deu e que foi aliviado. Ó Senhor, quão foi aliviado o fardo, nós podemos andar como Cristo andou. Não em perfeição, é verdade, mas podemos segui-lo e crescer para a glória do teu nome. Por isso rogamos-te, Senhor, que o Senhor nos abençoe para a glória do teu nome e nos faça desfrutar de mais esta bênção da tua parte. Nós somos criados para isso, Senhor, e devemos ser assim, porque é assim que o Senhor espera que sejamos. Nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.